por que que os teus discípulos, eles não seguem a tradição dos anciãos? Ou seja, por que que eles não obedecem algumas coisas que foram repassadas de pai para filho? E aí Jesus dá uma resposta a ele. Eu não quero me prender nisso, porque esse não é o foco da mensagem de hoje. Mas Jesus fala assim, olha, eu conheço vocês e eu sei que por causa do amor que vocês têm, a tradição, vocês desobedecem à lei de Deus. Ele estava falando do poder da tradição, que os fariseus tinham dado uma prioridade muito maior a essa tradição do que o que realmente a palavra de Deus ensina. E Jesus dá um exemplo, ele diz assim, olha, por exemplo, vocês pegaram aquela lei que Moisés fala, que tem que honrar o pai e a mãe, e vocês mudaram isso, porque os fariseus da época, eles tinham pegado essa lei e dito assim, olha, lá no versículo 11, diz assim, vocês porém dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Existia uma tradição judaica que é assim, primeiro, Moisés, a ordem de Moisés era que os filhos, eles tinham que dar um valor, uma oferta para os seus pais. Todos os meses, por exemplo, quando eles iam para a lavoura, quando eles colhiam as suas frutas, eles eram obrigados a destinar uma parte do seu salário para o sustento dos seus pais. A lei de Moisés, ela determina isso para quê? Para que quando os pais envelhecessem, ele não tivesse o perigo dele passar nenhum tipo de necessidade. Então era uma obrigação. Os filhos cresciam, começavam a trabalhar, eles tinham que sustentar os pais. E os pais deveriam ter uma boa velhice, eles não podiam deixar faltar nada. E aí o que foi que os judeus fizeram? Eles pegaram essa regra e disseram assim, se aquela oferta que você iria dar para o seu pai, você trouxer e entregar na igreja, então você pode. Você não pode gastar, mas você pode, ao invés de dar para os seus pais, você pode trazer e entregar no templo. O que é que eles tinham feito? Eles tinham pegado a lei de Moisés e tinham modificado ela, dizendo assim, a lei de Moisés diz que é para você dar para os seus pais, mas se você quiser trazer para o templo, você pode, você não vai estar desobedecendo. Aí o que é que Jesus faz? Ele faz uma crítica às tradições judaicas, porque ele diz, olha, em alguns pontos, como esse, por exemplo, da honra aos pais, vocês preferem obedecer à tradição judaica do que à lei de Moisés. Então Jesus estava falando da falsidade do coração deles em querer colocar a tradição judaica acima da lei de Moisés. E aí, no decorrer dessa resposta que Jesus dá aos seus discípulos, ele fala algo em que é como se fosse uma parábola. Ele diz assim, olha, vocês não sabem que o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai. Porque os fariseus estavam questionando Jesus, né, a respeito deles não lavarem as mãos quando eles iam comer. É claro que Jesus não estava aqui dizendo que não precisava lavar as mãos antes de comer. A discussão aqui não é o quanto nós precisamos nos proteger para impedir o vírus, impedir a contaminação. A questão não é essa. Jesus não estava falando que isso não era importante, que ele não precisava lavar as mãos. Mas Jesus estava falando assim, olha, vocês estão preocupados com uma tradição, vocês estão preocupados com o lavar das mãos, mas existe uma contaminação que é muito mais letal, existe uma contaminação que é muito pior do que essa contaminação que vocês tanto se preocupam. Aí Jesus fala assim, o que sai da pessoa é o que contamina. Ele diz assim, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Preste atenção. Nós sabemos muito bem que existem muitas coisas de fora que nos contaminam. Por exemplo, o Covid. Por que nós estamos todos de quarentena na nossa casa? Porque, pelo menos é o que dizem, que o principal meio de transmissão é pessoa. Ou seja, uma pessoa, o contato, né? Contato físico com outra pessoa
ou a proximidade física com outra pessoa, é o principal meio de transmissão. Então, por que Jesus diz essa frase? Que nada que vem de fora pode contaminar o homem. Porque ele não estava falando de uma contaminação física. Porque senão Jesus jamais teria dito isso. Ele disse veementemente, não há nada, está aqui no versículo, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas no versículo 14 diz assim: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Ele está dizendo o seguinte, que não há nada externo à pessoa que possa entrar e contaminar o coração. Você pode até se contaminar fisicamente, você pode até contrair um vírus, uma gripe comum, ou qualquer outra coisa, como existem várias doenças que são contagiosas, mas ele diz assim, não existe nada, nenhuma doença, nenhum vírus, nenhuma sujeira, por falta de lavagem das mãos, ou qualquer outra coisa que você come tem o poder de contaminar o seu coração. Jesus fecha a conta ali, passa a régua e sai. Com certeza os fariseus ficaram refletindo a respeito daquela palavra e ficaram conversando entre si, mas os discípulos, eles eram privilegiados, então eles saíram com Jesus. E mais tarde, lá no versículo 17, ele diz que Jesus entrou em casa e deixou a multidão. E os discípulos que foram com ele perguntaram a respeito da parábola. E para este, Jesus deu uma explicação mais profunda, deu uma explicação melhor a respeito do que significa aquilo que ele tinha dito. Aí Jesus diz, então vocês não entenderam, vocês não compreenderam o que eu quis dizer, que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar. O vírus, irmãos, ele não tem o poder de entrar no coração. E quando eu digo no coração, eu estou falando daquele coração que o Provérbios diz assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é o coração físico, aquele de carne e sangue, mas é aquele coração que Salomão fala, guarda ele, porque dele procedem as saídas da vida. Estamos falando daquele coração que está dentro de nós, que é de onde saem as decisões, é de onde saem as nossas preferências, as nossas prioridades, os nossos pensamentos, as nossas escolhas saem desse. Eu estou falando desse coração, não do coração físico. E aí Jesus também está falando desse coração, porque ele diz assim, ó, nada que esteja externo ao corpo, entrando no seu corpo, seja capaz de contaminar o coração. Se você vai comer sem lavar as mãos, é claro que eu sou super a favor, né? Aqui em casa, às vezes meu esposo chega, vai direto para a geladeira, eu dou um grito, lava as mãos, pelo amor de Deus. Né? Algumas pessoas aqui são testemunhas. Eu sou super a favor, lave as mãos antes de você ir para a geladeira, antes de você comer, qualquer coisa. Mas o que a Jesus estava falando assim, olha, é nada. Se você comer sem lavar as mãos, se você não se proteger, se você não usar máscara, tudo aquilo que está fora, que entrar dentro, não pode atingir o teu coração. Não pode contaminar o teu coração. Essas coisas podem até contaminar o teu corpo, mas não podem contaminar o teu coração. E aí Jesus continua dizendo assim, aquilo que tudo que está fora da pessoa entrando nela, não a pode contaminar. Porque não entra no coração dela, mas no estômago. E depois é eliminado. Agora Jesus está falando da comida, porque os fariseus estavam questionando por que os discípulos iam comer sem lavar as mãos. Porque era uma tradição muito severa. Tinha que lavar. Se você lê a lei de Moisés, é uma lei muito higiênica. Não sei se vocês já leram, mas é muito higiênica. Uma mulher, quando menstrua, a cama que ela usa, ela não pode dormir com o esposo dela. Isso é lei, gente, não vale pro dia de hoje. Né? Então ela não podia dormir na cama com o marido. Ela tinha um quartinho isolado. E ela, no período da menstruação dela, ela tinha que ficar naquele quarto. Depois, a coxa, os lençóis, tudo tinha que ser lavado. A roupa, tudo tinha que ser lavado. Interessante, como a lei de Moisés, ela se preocupa com a saúde e com a higiene.
Se você tocar num morto, você tinha que raspar a cabeça, tinha que trocar todas as roupas, lavar tudo. Isso, ficava impuro até de tarde, é verdade, é isso que a Bíblia diz. Então, é uma lei muito higiênica. Isso foi Deus que determinou, né? Eles têm um cuidado assim, muito grande com a higiene, com tudo, essa parte assim, a lei de Moisés é muito, dá muita ênfase a isso. E aí Jesus fala assim, olha, mas se você comer alguma coisa e você comeu sem lavar as mãos e aquela comida fez mal para você, quando você comer depois de alguns dias, ou no caso de algumas pessoas depois de algumas horas, o que é que você faz? Você evacua. Ou seja, aquela comida foi embora, com a sujeira, com tudo. Você, se fizer mal para a barriga, você toma um chazinho de bolo, de casca de laranja, né? E aí você toma, vai limpando, pronto. O que é que Jesus estava dizendo? Que essas coisas, elas podem ser resolvidas, mas existe um tipo de contaminação que essa é letal. Essa pode levar à morte. E pelo que Jesus falava, os fariseus não estavam nem um pouco preocupados com esse tipo de contaminação. É muito interessante, irmãos, essa semana eu estava refletindo, preparando uma mensagem para colocar no meu canal do YouTube, né? Vai sair essa semana, você que ainda não. Se inscreva no meu canal, se chama Minha Vida para a Sua Glória, né? Fazer aqui essa propaganda. Se inscreva lá que essa semana eu vou estar colocando. Eu estava refletindo a respeito de Davi, do rei Davi, daquele momento em que ele estava em casa, no seu palácio, enquanto os reis saíram para a guerra. E durante essa semana me veio assim um discernimento de Deus, eu sei que foi que não veio de mim, de que nesses dias de quarentena, preste atenção no que eu vou te dizer, muitas pessoas estão mergulhando no pecado. Isso não foi ninguém que me disse, foi um discernimento que veio no meu coração e assim, um desejo de orar por isso. Muitas pessoas que durante essa quarentena estão se afundando na masturbação, no pecado. Quantas pessoas que esses dias de isolamento estão assistindo mais vídeos pornográficos do que assistiram em toda a sua vida? Quantas pessoas desses dias estão usando as redes sociais para pecar, para adulterar, para trair? Veio assim, irmãos, um desespero no meu coração nesse momento quando eu senti isso. Que muitas pessoas esses dias não estavam sabendo usar esses dias e que nós estamos em casa e que estão mergulhando no pecado. Muitas vezes a gente é influenciado pelas pessoas de fora, mas quando a gente para e depara com o nosso eu, isso também é muito perigoso. E foi o que aconteceu com Davi. Davi estava sozinho, ocioso, sem fazer nada, enquanto ele devia estar na guerra, porque o problema não é essa quarentena, gente. O problema é o que é que você está fazendo esses dias de quarentena. Miguel está aprendendo 4 línguas nesse período, né, Miguel? Nesse período. A Gemima está aprendendo inglês. Eu estou malhando. O que é que vocês estão fazendo? Lendo. A Jane está lendo. E a Larissa? Também está aprendendo inglês. Todo mundo está procurando alguma coisa para fazer. Então o problema não é ficar em casa. O problema não é não poder sair de casa. O problema é o que você está fazendo com esses dias em que Deus está te dando a oportunidade de ficar dentro de casa. Muita gente, infelizmente, eu queria muito que isso não fosse verdade, mas muitas pessoas estão usando esses dias de ociosidade para mergulhar no mais profundo abismo de pecado, de imoralidade sexual. E é isso que Jesus vai explicar para os seus discípulos. Ele diz assim no versículo 20: o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Por quê? Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. E aí Jesus vai fazer uma pequena lista de pecados que não estão fora, que não vieram de fora para dentro, mas de pecados que estão dentro de um coração contaminado. E ele vai dizer que é isso o que contamina.
As pessoas se contaminam com o que já está dentro. É diferente da contaminação física, que é de fora para dentro. É esse tipo de contaminação, é de dentro para fora. Jesus faz uma pequena lista de pecados que estão dentro de um coração contaminado. E ele diz assim: isso é o que contamina, o que sai. Ou seja, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, adultério, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Jesus cita 12 coisas, não é isso? 12 coisas que saem do coração e que é isso que contamina. O que é que Jesus quer dizer com um coração contaminado? Quando nós falamos a respeito de uma pessoa que está contaminada, que está infectado com uma doença, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que aquela pessoa tem grande chance de morrer. Não é isso? Porque está todo mundo com medo. Tem gente, pessoal, que está tendo tanta crise de ansiedade esses dias, que está se vendo com o Covid-19 dentro de uma UTI morrendo. De tanto medo, de tanto pavor que está sendo anunciado por essa mídia, me perdoe a palavra, essa mídia desgraçada, que está fazendo as coisas parecerem pior do que elas já são, infelizmente, com uma mentalidade egoísta. Não estão pensando em ninguém, neles mesmos estão pensando. Mas muitas vezes, por causa da mídia, por causa das notícias, onde você vai, as pessoas não sabem falar de outro assunto. Só é isso. Às vezes dá vontade de a gente nem ligar a internet, nem entrar no Instagram ou no WhatsApp, porque as pessoas estão se ocupando muito disso. E tem causado muito terror. Mas, de um modo geral, quando a gente fala de alguém que está contaminado, nós estamos falando de alguém que pode morrer caso a medicação não seja efetiva naquela pessoa. E aí o que é que Jesus diz? Olha, que essa contaminação que está dentro do coração da pessoa, se ela botar para fora, ela pode não só aumentar o seu nível de probabilidade de morte, mas ela também pode contaminar outra pessoa. Então esse tipo de contaminação, que é a contaminação do coração, esse é o pior tipo de contaminação que existe. Por quê? Porque essa contaminação, ela pode ser letal. Ela pode matar pessoas espiritualmente e levá-las para o inferno. Porque, irmão, o problema não é o coronavírus. O problema é o coração contaminado que vai te levar para o inferno. O pessoal que está morrendo e está indo para o céu tão melhor do que aqueles que estão vivos com o coração contaminado. Você entende isso? O problema não é o coronavírus. Não é com isso que nós temos que nos preocupar tanto. Claro que nós temos que tomar todas as medidas de segurança. Mas isso não é o que deve tirar o nosso sono. Porque se você, que Deus o livre, em nome de Jesus, ninguém está, mas se você tivesse com essa doença, mas tivesse com o seu coração limpo, você podia até morrer. Você poderia dizer que nem o apóstolo Paulo: acabei a carreira, guardei a fé. Ou então outra vez que o apóstolo Paulo: olha, gente, estou com uma dúvida terrível, eu não sei se eu fico, não sei se eu vou. Não sei se eu prefiro ficar com vocês ou se eu prefiro ir para lá, porque se eu estiver lá, eu estou com o meu Senhor, e se eu estiver aqui, eu estou sendo útil para Ele. Sabe esse nível que você diz assim, que morrer é lucro? Então, se você estiver com o coração contaminado, aí é onde mora o perigo. Querido, você que esses dias não está sabendo aproveitar esse tempo, olha, porque eu vou te dizer uma coisa, tem dias que eu não consigo terminar as minhas atividades. E é porque eu não estou indo para a igreja à noite. À noite, minhas noites estão livres. Imagine aí, eu tenho ocupado tanto meu tempo, estou fazendo curso online, tem as aulas da faculdade, eu estou lendo livro assim, com a maior velocidade que eu nunca li, tão rápido na minha vida, estou lendo esses dias, lendo a palavra, estudando, estou escrevendo, fazendo um monte de coisa. O problema não é a quarentena, mas é o que você está fazendo com ela. Não é você estar em casa, mas é o que você está fazendo em casa. Porque nós estamos esses dias nos encontrando com o nosso eu. Porque todos nós estamos tendo um momento que nós nos vemos sozinhos.
E aí, o que fazer? Quem somos nós nessa hora que a gente está sozinho, no nosso quarto, descansados, com a nossa internet ligada? O que é que a gente faz? Porque nessas horas aparece quem nós somos, quem nós realmente somos. Eu fico muito triste de perceber que esses dias muitos cristãos estão revelando quem realmente são. Infelizmente, muitas pessoas estão revelando o seu amor aos desejos da carne, o seu amor ao pecado, o seu amor a si mesmo. E não é isso que Jesus quer. E eu fico pensando, até ontem à noite eu estava conversando com o pastor Mário, se esse período agora que nós estamos vivendo, se isso aqui fosse a vida de Jesus, como é que ia ser de muitas pessoas? Porque muitas pessoas estão, infelizmente, mergulhando mais profundamente de pecado, de mancha, de sujeira. Muitas pessoas estão dizendo, porque esses dias que eu não estou indo para a igreja, eu não estou conseguindo resistir ao pecado. O problema não é a falta da igreja, não. O problema é que esse pecado reside dentro de você. O problema é que esse desejo mora dentro de você. Você não expulsou ele de lá. Ele mora dentro de você. Então, quando você está sozinho, você não consegue fugir de você. Você não consegue fugir do seu eu. Você está diante do seu eu. E aí é a hora de vermos quem realmente serve a Deus e quem não serve. Que nós possamos refletir sobre isso, porque essa contaminação é pior do que o coronavírus. Ela mata, ela manda para o inferno. Então, que nós possamos hoje refletirmos sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. O que é que nós estamos fazendo nesse período em que nós estamos em casa? Será que nós não estamos como Davi, passeando pelo terraço do nosso palácio, olhando para o pecado, desejando coisas erradas que nós não deveríamos desejar? Será que esses dias de quarentena nós não estamos fazendo o que Davi fez, aproveitando a ocasião para pecar? Porque, irmãos, se nós estivéssemos vivendo como muitos países hoje estão vivendo, e nós falamos quarta-feira passada, no nosso culto lá no Instagram, a gente teve a participação do pastor Luiz, lá de São Paulo, ele é um dos representantes da Missão Portas Abertas. Nós tivemos, nós tivemos nosso culto, né? E ele falou com a gente sobre os países que são perseguidos, os cristãos que são perseguidos no mundo. Ele falou sobre pastores que contrabandiam, que são contrabandistas de Bíblia, traficantes de Bíblia. Né? Ele falou sobre igrejas que foram destruídas e que não podem mais ser reformadas, ser reconstruídas. Se nós estivéssemos na situação dessas pessoas, a gente não pudesse ir para a igreja, a gente realmente tivesse que mostrar o nosso cristianismo dentro da nossa casa, então você não ia poder ser cristão. Fique atento, porque Deus nos dá oportunidade, Deus nos permite viver momentos em que Ele nos testa. E esse tempo, muitos cristãos estão sendo testados e reprovados. Infelizmente, muitos estão sendo reprovados. Muitas pessoas não estão buscando a Deus, aproveitando essa oportunidade para buscar a presença do Senhor e serem cheios. Porque, gente, ontem estava conversando com meu esposo, nós tivemos ontem uma BR muito gostosa. Ontem à noite, a gente teve uma conversa assim, muito boa, e eu estava falando para ele assim, amor, esses dias que eu estou vivendo têm sido dias tão felizes, têm sido dias tão bons. Atualiza lá, têm sido dias assim tão maravilhosos que assim eu não estou conseguindo enxergar o medo, o pânico, a dor, porque está sendo tão bom, sabe? Esses dias está sendo assim maravilhoso. Então, que nós possamos refletir a respeito disso. Jesus chama os seus discípulos e diz, olha, porque é de dentro do coração das pessoas é que procedem a contaminação. Muitos de nós estamos sendo contaminados pelo que está dentro de nós, pelo que está dentro do nosso coração.
E nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele venha limpar. Não é só pedir, porque quando alguém está doente, precisa se medicar, ele precisa dar o seu braço para ser furado. A gente precisa dar o braço para tomar uma vacina. Eu não vou dizer, eu quero ser curado e isso acontece automaticamente. Eu tenho que dar o meu braço para ser furado. Ou seja, eu tenho que me dispor a sofrer. Eu tenho que me dispor a sentir a dor de Deus arrancando aquilo de dentro de nós. Eu tenho que permitir, que deixar que o Espírito Santo arranque essa contaminação de dentro do meu coração. E isso pode acontecer que você sinta dor. Pode ser que você sinta dor. Pode ser que você sinta aquela picada no seu braço, ou então o braço todo morto depois, né? Que toma uma vacina, que toma uma injeção. Então que você possa nesses dias liberar o seu coração para que o Espírito Santo aplique uma injeção, aplique uma vacina. Você precisa dar o seu coração, dar o seu braço. Quando você vai tomar uma injeção, você tem que levantar. É você que levanta a sua blusa. É você que se posiciona para que a pessoa venha e aplique. Você não pode chegar e dizer, eu quero ser curado. E ficar lá. Não, você tem que tomar atitude, tem que tomar a postura de dar o braço para que seja aplicada a vacina. Então, que nesses dias você possa dar o seu coração para que o Espírito Santo possa aplicar uma vacina nela. Pode ser que doa. Mas é muito melhor você sentir a dor e você ser curado do que você permanecer com o coração contaminado e morrer e ir para o inferno. Deixa o Espírito Santo te limpar. Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa ele te curar e arrancar essa contaminação do coração. Eu quero ler mais uma vez essa lista de 12 pecados que Jesus fala antes da gente orar. Ele diz, dos maus, do coração das pessoas que procedem aos maus pensamentos. A imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo. É do coração que procede o pecado. É de um coração contaminado que procede o pecado. Em nome de Jesus, hoje seja o dia da vacina, seja o dia da cura, em nome de Jesus, que hoje seja o dia em que o Espírito Santo vai gerar essa limpeza, vai arrancar essa contaminação de dentro do seu coração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos cantar um louvor e vamos orar. Eu queria que no seu lugar, querido, antes de nós cearmos essa noite, esse é o momento em que você pode falar com Deus e pedir perdão. Se esses dias, quando você tem tido esse encontro com o seu eu, o que tem se revelado tem sido o pecado, tem sido o engano, tem sido os maus pensamentos. O que é que tem se revelado nesses dias em que você tem se encontrado com o seu próprio eu? Reflita sobre isso e que nós possamos deixar o Espírito Santo aplicar a cura em nós, aplicar a vacina em nós, em nome de Jesus.